O que me incomodou, Celso, nos últimos capítulos aí da guerra, é que eu acho que a perseguição aos russos passou um pouquinho do ponto, sabe? Sanções O Guga Chakra são está colocando diferentes. o dedo na ferida todos os dias. É repetitivo e eu acho que tem que ser, Fred. Quando ele cita, exatamente está falando do que está acontecendo com o Chelsea, por exemplo, da Isso. forçando a venda de Abramovich. Aí ele cita todos os outros clubes que foram adquiridos, os principais clubes ingleses foram adquiridos por Com dinheiro países de países. com ditaduras sanguinárias. Aí ele fala, mas para não ficar nisso, ele disse, eu vou falar com países que estão, nesse momento, fazendo o que a Rússia está fazendo, que estão Bombardeando outros. bombardeando. Isso. Aí citou dois, os do Oriente Médio estão bombardeando o Iêmen. E assim, um é dono, acho que era do Newcastle, é o que acabou de comprar recentemente, se eu não me Isso, engano. é o MBS, é o da Arábia E, Saudita. um a É o maior Arábia e um fundo, outro. é o maior fundo do mundo, inclusive. Mas tem do Catar. Não, sim, mas ele quis ele quis traçar o paralelo preciso para você. Não, é de tal ditadura, aí porque sempre vai aparecer um maluco que defende ditadura, mas ele traçou um paralelo interessante que ele fala só. Da Arábia Saudita. Mas não, sim, pô, mas não, o ponto não é esse. O ponto é que ele quis traçar o paralelo de um país que está bombardeando o outro. Ponto. Só que não sai muito na mídia. Ponto. Ele disse, ó, só não sai na mídia internacional porque é aquele que a gente vem usando essa palavra nas últimas semanas de eurocentrismo, que é assim, é gigantesco, né? Como a gente fala o CEP aqui. E aí também tem, aí nesse aspecto, tem eurocentrismo e tem também a questão da influência dos Estados Unidos, né? Que para esse caso de nortear Mas nesse caso sobre a Inglaterra, viu? Porque, tipo. Da Inglaterra que eu estou falando é o caso específico da sanção aos oligarcas russos, né? Mas que eu falo é de maneira geral, porque, e aí eu reforço, a Arábia Saudita eu acho que é emblemática porque ela é a principal, ou uma das principais aliadas, principal, na verdade, seja Israel e no mundo árabe, a Arábia Saudita, aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? E é uma ditadura que passa de irmão para irmão, agora que passou para filho, e que promove também uma série de atrocidades mundo afora, viabiliza, negocia com células terroristas no mundo inteiro, faz uma pressão econômica muito grande e se fecha os olhos para isso em detrimento de outros regimes. Isso aí é um ponto realmente importante de a gente observar, Fred. Então, mas, Celso, como eu dizendo, era isso. Ponto, né? Passou do ponto, tá? Inclusive, por exemplo, a Rússia não jogar a Copa do Mundo. Eu acho que estão misturando demais as coisas. Misturando demais. Eu acho que Putin ele tem que ser, de fato, combatido. Eu acho que as sanções econômicas... O Spartak foi eliminado sem jogar, Fred. Na Europa League. A UEFA simplesmente eliminou o time. Hoje foi definido os times que foram para as quartas de final. O time foi eliminado. Chegou num momento de cancelamento, a impressão que a gente tem é essa, que o fenômeno do cancelamento alcançou a esfera das nações e dos estados. A gente chegou num momento em que a instituição, a autarquia, que ainda se relaciona com a Rússia, passa a temer pela mancha na própria imagem, né? Então a gente está vendo isso de forma acelerada realmente. E há uma preocupação, Fred, em relação ao que você está falando, das sanções, que é o efeito que isso causa no resto do mundo, né? No resto da economia do mundo. A gente vive... Basta dizer que a Europa hoje absolutamente depende da energia que a Rússia envia, seja petróleo, seja gás natural. É um comércio absolutamente vital para a Europa. O que vai acontecer é a gente ver outros países surfarem, né, nos benefícios desse momento, como os próprios países do Oriente Médio, a Venezuela, que agora Maduro ficou amigão de Joe Biden, né? Tá falando que são bandeiras que podem andar juntas, tal, porque viu aí a possibilidade de ter levantadas algumas sanções que a Venezuela sofre também há muito tempo, enfim. Mas, Celso, quando fala assim, dessas sanções ainda, só para não falar só um pontinho,
e que Fred trouxe muito bem sobre como está se estendendo para uma relação que não era para acontecer. Tipo, a Rússia, se não me engano, tem 160 ou 170 milhões de habitantes. É menor do que a do Brasil, mas já é uma população grande. Assim, é o maior país do mundo. Deve ter milhões a favor da guerra, mas deve ter muita gente contra, muita gente que está lutando para, de repente, não ter, que é contrário, inclusive sofrendo sanções dentro do próprio país. E esse veto ao país, a relação do país, a relação civil do país com todo o resto... Quando eu dei o exemplo, existem N exemplos, eu dei o exemplo do time russo, porque é o que a gente fala de esporte e teve essa atenção, mas assim, é algo sumário. E o esporte, ele proporciona algumas viradas, algumas cenas assim, nesse tipo de situação histórica. Aí eu lembro da Copa de 98, quase mudaram um grupo por causa que caiu Estados Unidos e Irã na época, e estava uma relação muito, muito pesada. O Irã ganhou o jogo, os Estados Unidos foi lanterna daquela Copa, e teve até uma troca de ramo de flores. Os jogadores ali se encontraram. Ou também acontece quando quando você, de alguma forma, você dá uma resposta porque machucou, que foi a Argentina eliminando a Inglaterra em 86. Com a mão de Deus, né? E aí, como o maior gol da história do futebol. Assim, o barrilete cósmico. Então, assim, tem alguns capítulos na história, como também tem outros gravíssimos, né? Como na Copa de 38, quando, pouco antes da Copa, a Alemanha anexou a Áustria. Foi a Áustria? Acho que... Não, a Polônia jogou. O Brasil jogou com a Polônia, inclusive foi 6-5 o Brasil, com 4 gols de Leônidas. Mas eu acho que foi a Áustria. A Áustria, né? E o jogo era Alemanha e Áustria. Não teve o jogo. Simplesmente o que a FIFA faz hoje, ela pode tirar a Rússia da Copa, né? Em 38... Tirou já. Não, mas eu digo, em 38, quem saiu foi quem foi anexado. Ó, beleza, anexou, então tá tranquilo. Então tu não joga não, quem vai jogar é o outro. E os caras ainda pegaram o jogo. Que absurdo. Então, mas aquilo foi em 38. De lá para cá tem uma evolução. Tem a resposta no campo e agora está chegando no momento onde o país já fica de fora. Nesse caso de ser uma bandeira, a bandeira completa, pode fazer algum sentido porque, querendo ou não, é a Rússia, a bandeira da Rússia que está na Ucrânia. Então, você tirar a Rússia de um evento esportivo pode fazer sentido, mas a Rússia, ela tem inúmeros outros caminhos que podem ser representados e que não necessariamente deveriam ser punidos. Eu vejo dessa forma, assim. E isso... Isso pode virar uma bola de neve, pô. E assim, maestro, é o que eu estou dizendo, você tem que deixar algumas portas abertas. Você precisa deixar algumas portas abertas. A bola de neve é isso. Isso pode virar uma bola de neve, assim. Se você não deixar as portas abertas, não vai restar outra coisa, senão uma resposta bélica. Isso é uma questão muito fundamental da diplomacia. Você precisa manter portas abertas. É importante você oferecer oportunidades e caminhos para que as partes envolvidas encontrem uma saída, né, do conflito em que eles se meteram. É muito importante isso. E uma coisa que eu queria destacar aqui também, que é algo para a gente colocar em mente aí no horizonte, é entender realmente que aconteça o que acontecer, se a gente acordar amanhã e Putin amanheceu com um arco-íris na cabeça e mandou retirar todas as tropas e paz com o povo da Ucrânia. O mundo não vai ser mais o mesmo. Isso é uma questão essencial de a gente assimilar, porque a Rússia, né, ela vai sair muito impactada, seja do ponto de vista econômico, isso já é certo, né? Vai sofrer um grande dano econômico, e um país como a Rússia, do tamanho da Rússia, no lugar que a Rússia ocupa no mundo, geopoliticamente, geograficamente, é algo muito perigoso, que a economia ela não se estabiliza rapidamente, algo que a economia global, as relações internacionais vão precisar se entender novamente, e isso leva tempo. E num caso de
uma derrota da Rússia, que leve, por exemplo, à queda de Vladimir Putin, a gente pode ver um cenário ainda mais catastrófico, né? Porque Putin é o líder da Rússia e das federações ali por perto, domina a política internacional ali há algumas décadas, e nesse vácuo de poder é simplesmente impossível prever o que vem. O que é que acontece? A gente não consegue imaginar quão fragmentada a Rússia pode sair daí. A gente sabe que existem repúblicas que lutam pela independência. A gente viu a Chechênia, por exemplo, e o massacre que houve da Rússia contra a Chechênia, e o silêncio dos Estados Unidos num acordo, no cumprimento de um acordo anterior que já havia sido feito por conta de outras invasões que os Estados Unidos tinham feito também. Então, não dá para saber quão fragmentada a Rússia sai disso aí e o que pode acontecer desse caldeirão. Então, por isso que é muito imprevisível, é muito difícil a gente conseguir enxergar o que é que vai acontecer daqui para frente, mas certamente vai ser um mundo completamente diferente. Só para deixar a informação certinha que eu tinha falado da Copa de 38, foi a Áustria, só que o jogo, chequei rapidamente aqui, o jogo não foi Alemanha e Áustria, foi o seguinte, a Alemanha anexou a Áustria estava na Copa, foi uma Copa que já começava nas oitavas de final, não tinha fase de grupos não, era oitavas, quartas, semifinal e final. A Alemanha pegou jogadores da Áustria para o seu time e não adiantou, foi eliminado pela Suíça, mas a Áustria não pôde jogar. Ia ser Áustria e Suécia, a Suécia passou direto para a semifinal. E assim, a galera achou aquilo normal. Tipo, a Alemanha, em 38, isso. A galera achou normal, disse, deixa a Alemanha aí, isso é um problema dos caras. Isso é um problema dos caras e a Alemanha jogou a Copa. Bem, hoje, se aproximando de um século daquele Mundial, o cenário pode ser bem diferente.